Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja toda se volta para Jesus e nele reconhece o Senhor, Rei do Universo, Rei da humanidade, Rei da igreja. Mas que rei é este? Qual é o seu reino? Nesse dia, nós somos convidados a compreender a festa de Cristo Rei e também o título dado a Cristo como Rei do Universo, e que é um título do Evangelho. Jesus, diante de Pilatos, confirma que é Rei, mas não o Rei como Pilatos pensa. É diferente. Mas que Rei é Ele? Nós estamos no último domingo do ano litúrgico. Domingo que vem começa o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E assim o ano litúrgico celebra ao longo de um ano os mistérios da nossa fé. Os grandes mistérios da fé, Natal, a Páscoa, Pentecostes, e depois os outros momentos que recordam os mistérios centrais da nossa fé, como a Santíssima Trindade, os vários títulos de Jesus Cristo e também de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, e dos santos. Assim, ao longo do ano, a Igreja celebra aquilo que proclama na sua fé e na sua pregação. Pois bem, chegando ao final do ano litúrgico, é como se nós chegássemos ao final de um caminho, final do caminho da vida, o caminho da história, é assim mesmo, né? Para onde nos leva a nossa vida, a história e a nossa fé, para onde nos conduz. E a nossa liturgia hoje proclama: nós somos atraídos e conduzidos ao encontro daquele que é o Senhor, aquele que é o Salvador, aquele que é o Rei do Universo, aquele que é o nosso Salvador, mediador entre Deus e os homens, aquele com quem todos nós deveremos nos encontrar antes de termos acesso à vida eterna, para prestar contas da nossa vida. Ao mesmo tempo, Ele é aquele que conduz a história. Nós conduzimos um pouco a história da nossa vida, da nossa família, talvez do nosso trabalho, da nossa empresa. Aqueles que têm responsabilidades sociais conduzem, desempenham essas responsabilidades enquanto lhes compete. Porém, para onde leva tudo isso? Alguém conduz o conjunto da história, da vida, para um destino, um desfecho. E na fé cristã dizemos sim. A história terá um grande desfecho e continuamente está tendo este grande desfecho, na medida em que, de fato, Deus é o Senhor da história. Deus conduz a história deste mundo e nós podemos ser ou colaboradores de Deus, conduzindo a nossa responsabilidade também na linha da vontade de Deus, do desígnio de Deus, ou podemos ser atrapalhadores da história, colocando-nos em contraste ou contra aquilo que é o desígnio de Deus. Se trata disso, de fato, para onde tudo é conduzido. Pois bem, olhando para Jesus Cristo, Senhor,
Rei do Universo, nós cristãos professamos, é para Ele que a história do mundo e a nossa história, a história da igreja, a história da nossa fé, está orientada. E nós reconhecemos nele justamente o Filho de Deus Salvador, que nós proclamamos nosso Rei, Rei do Universo, mas não como um dos reis da terra, não como um dos soberanos da terra. Ele mesmo disse diante de Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. E dizia alguém: não disputa reinos na terra com os soberanos na terra, aquele que é o Senhor dos reinos da terra, e aquele diante de quem também todos os reis e soberanos da terra deverão se inclinar para lhe prestar contas. Pois bem, Jesus não é um rei como tantos reis. O título de rei aplicado a Jesus, ele está ligado justamente ao conceito de reino de Deus. Reino de Deus, que é o primeiro anúncio de Jesus. No início da pregação do Evangelho, Jesus convida a acolher o reino de Deus, ou o reinado de Deus. E apresenta isso como boa notícia para a humanidade. Boa notícia para a humanidade. Ele anuncia o reino de Deus, que é grande bem, um grande bem para todos, para começar pelos que são os que mais sofrem neste mundo. Por isso, ainda segundo a profecia do profeta Isaías, será o reino que será um bem para os pobres, os doentes, para os deserdados desta vida, será alegria para todos aqueles que nesta vida estão deserdados dos bens desta vida. O reino de Deus não os deixará sem serem saciados. Meu reino não é deste mundo, mas que reino é este então? Alguém pergunta a Jesus, enquanto ele prega nas diversas aldeias, e falando das parábolas do reino de Deus, dizendo como é o reino de Deus, como acontecem as coisas no reino de Deus, ou para dizer em outras palavras, como deveria ser neste mundo, se o mundo acolhesse o reino de Deus. E as parábolas nos falam disso. Mas alguém pergunta: Senhor, quando virá o reino de Deus? Onde? E Jesus responde: o reino de Deus já está no meio de vós. Acolhei-o. Ele não virá de maneira estrondosa. Não. Acolhei-o. Ele já está no meio de nós. Ao mesmo tempo, o reino de Deus é uma realidade pequena como o grão de mostarda, simples como o fermento na massa, transparente como a luz, forte ao mesmo tempo e que dá tonalidade a todas as coisas. O reino de Deus é uma realidade de Deus presente no meio de nós, no meio do mundo, a qual nós somos convidados a acolher. Ele, neste mundo, ainda não está presente em plenitude, mas como a semente, como um fermento, como algo que cresce para chegar à plenitude. Jesus fala nas parábolas sobre diversos aspectos do mistério do reino de Deus. Pois bem, Jesus é a presença do reino de Deus no meio do mundo, porque Ele, naturalmente, vem inaugurar esta presença renovada do reino de Deus. Naturalmente, o reino de Deus está no mundo desde a criação do mundo. Deus criou este mundo não para entregar o mundo ao diabo, mas para que o mundo fosse de Deus e assim revelasse e manifestasse a glória de Deus. E por isso podemos dizer, Deus fez todas as coisas para a grandeza, manifestar a glória do seu reino, o seu amor criador, o seu amor que quer compartilhar
os seus bens com as criaturas. Porém entrou, como diz a história do pecado original, entrou alguma coisa diferente, entrou o reino daquele que não é de Deus e que estraga a harmonia, a beleza, a grandeza do reino de Deus. Jesus vem, portanto, para refazer, e como diz a oração da missa, para restaurar o reino de Deus manchado, marcado pela lógica do diabo, pela lógica do pecado, falando em português bem claro, né? Porque quando tem violência, tem maldade neste mundo, isso não é do reino de Deus. E vem de um outro Senhor que quer tomar conta do mundo, e é para estragar o mundo, mas não para lhe fazer bem, não para fazer bem a vida humana e a convivência humana. Porém, Jesus vem anunciar novamente, o reino de Deus está aí, acolhei-o. É um reino, como diz o texto bonito da liturgia, que nós vamos em seguida também dizer, é um reino eterno e universal. É um reino de verdade e de vida. É um reino de santidade e de graça. Um reino de justiça, amor e paz. Este é o reino de Deus. As coisas do reino de Deus são as coisas boas, com as quais nós podemos participar e colaborar para fazer com que elas mais e mais aconteçam. E esta é a nossa parte, a que somos chamados no reino de Cristo e de Deus. Sermos também não só beneficiados do reino de Deus, mas também obreiros, trabalhadores no reino de Deus, colaborando para que este mundo, de novo, seja mais e mais reino de Deus e sejam superadas todas as coisas que não são do reino de Deus. E assim se espalhe alegria, felicidade, fraternidade e paz, justiça no meio da humanidade. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, nesse final do ano litúrgico e logo iniciando o novo ano litúrgico, nós também celebramos o Dia dos Leigos e Leigas em todo o Brasil e recordamos a vocação de todos os batizados como participantes do reino de Deus, chamados a ser também testemunhas e trabalhadores no reino de Deus. E aí a vocação bonita dos leigos e leigas, que mesmo não trabalhando, não vindo ao altar para celebrar, para presidir, isto é dos sacerdotes, mas são aqueles que santificam o mundo, lá onde estão, na família, no trabalho, em todas as responsabilidades sociais e públicas, e ali fazem com que a semente do reino de Deus, o fermento do reino de Deus, transforme toda a realidade social. Esta é a vocação dos cristãos leigos e leigas, e hoje, portanto, a todos vocês, irmãos leigos e leigas, quero recordar isto, que toda a igreja no Brasil está recordando. Que grande é esta missão! Que grande é esta missão! Todos são discípulos e missionários do reino de Deus no meio do mundo, mediante a realização daquilo que Jesus nos ensinou e pediu para nós realizarmos. Ao mesmo tempo, hoje, nós iniciamos no Brasil também a campanha da evangelização, campanha em favor da evangelização. E mais uma vez somos recordados, enquanto beneficiados pelo reino de Deus, também somos missionários do reino de Deus. E por isso mesmo, a evangelização, obra da igreja como um todo, com a participação de todos, para que os valores, os bens do reino de Deus, que Jesus nos ensinou, que a igreja anuncia e proclama, eles estejam presentes em toda parte e cheguem a todos. Que Deus ajude a todos nós, para que sejamos, primeiramente, abertos para acolher o reino de Deus, colaboradores com o reino de Deus e, ao mesmo tempo, obreiros, missionários do reino de Deus. E que Deus nos dê a grande esperança, alimente em nós a esperança, sim, segura,
de um dia participarmos da plenitude do reino de Deus, quando todas as coisas forem de novo restituídas à sua integridade originária, conforme Deus as criou. É o que nós hoje pedimos nesta missa, que tudo seja restaurado em Cristo e assim todas as criaturas participem da glória do reino de Deus. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, a Cristo, Rei do Universo e Senhor da nossa história, elevemos nossos pedidos suplicando